Muita gente acredita que o banco existe para ajudar a organizar a vida financeira das pessoas. Essa é a imagem construída há décadas, através de propagandas cuidadosamente planejadas. Famílias felizes financiando a casa própria, jovens realizando sonhos, empresários expandindo negócios e aplicativos modernos prometendo liberdade financeira na palma da mão. Mas existe uma realidade por trás dessa fachada que quase ninguém percebe completamente. Porque, no fundo, bancos não ganham dinheiro quando você enriquece rápido. Eles lucram quando você permanece dependente deles por anos. E talvez essa seja uma das verdades mais desconfortáveis sobre o sistema financeiro moderno. O problema é que essa dependência não acontece por acaso. Ela é construída silenciosamente, pouco a pouco, através de juros, hábitos financeiros, marketing psicológico e um sistema criado para fazer milhões de pessoas acreditarem que estão no controle do próprio dinheiro, quando na verdade estão apenas girando dentro de uma engrenagem extremamente lucrativa. Poucas pessoas param para pensar em algo aparentemente simples. Quando você deposita dinheiro no banco, aquele dinheiro deixa de ficar parado. O banco utiliza esse capital constantemente. Em muitos países, incluindo o Brasil, instituições financeiras usam os depósitos dos clientes para conceder empréstimos, financiar operações, investir em títulos e movimentar bilhões diariamente. Ou seja, enquanto muita gente acredita que o dinheiro está apenas guardado, ele está sendo usado para gerar lucro o tempo inteiro. E o mais impressionante é perceber a diferença brutal entre o quanto o banco paga para utilizar o seu dinheiro e o quanto ele cobra quando você precisa usar o dinheiro dele. Em determinados períodos da economia brasileira, bancos chegaram a pagar menos de 1% ao ano, em algumas aplicações extremamente conservadoras, enquanto linhas de crédito como cheque especial e cartão de crédito ultrapassavam facilmente os 300% ao ano. Parece absurdo quando colocado dessa forma. Mas milhões de pessoas vivem exatamente dentro desse sistema sem perceber o tamanho da diferença. E talvez o exemplo mais assustador seja justamente o cartão de crédito, porque ele foi transformado em algo tão comum que quase ninguém enxerga mais o verdadeiro mecanismo por trás dele. O cartão não vende apenas praticidade. Ele vende a sensação de poder comprar agora sem sentir imediatamente o peso da perda financeira. E isso altera completamente o comportamento humano. Diversos estudos em psicologia econômica mostraram que pessoas tendem a gastar mais quando utilizam cartão em vez de dinheiro físico. Um estudo clássico do MIT revelou que consumidores chegam a aceitar pagar significativamente mais caro por um mesmo produto quando usam cartão, simplesmente porque a dor psicológica do pagamento é reduzida. O banco conhece isso profundamente, e talvez seja exatamente por isso que programas de pontos, limites altos e parcelamento sem juros sejam incentivados de forma tão agressiva. Porque quanto mais você consome, mais dinheiro circula dentro do sistema financeiro. Mas o detalhe que poucos enxergam está escondido justamente na expressão sem juros. Durante anos, brasileiros foram condicionados a acreditar que parcelar compras é algo normal e até inteligente. Só que existe uma realidade silenciosa por trás disso. Muitas vezes, os juros já estão embutidos no preço original do produto. Em outras situações, lojistas pagam taxas elevadas às operadoras de cartão para receber parcelamentos, e esses custos inevitavelmente acabam sendo repassados aos consumidores. Ou seja, mesmo quando parece não existir juros, o sistema continua lucrando. E enquanto milhões de pessoas vivem presas em dezenas de parcelas simultâneas, bancos e instituições financeiras acumulam receitas gigantescas todos os anos. Em 2023, por exemplo, os maiores bancos brasileiros registraram lucros bilionários impressionantes.
Mesmo em cenários de crise econômica, desemprego e endividamento recorde da população, instituições financeiras continuaram divulgando resultados gigantescos trimestre após trimestre. E isso levanta uma pergunta extremamente desconfortável. Se tantas pessoas estão afundadas em dívidas, por que os bancos continuam lucrando tanto? A resposta está justamente no funcionamento do sistema. Dívidas são uma das maiores fontes de lucro do setor financeiro. Quanto mais tempo alguém permanece pagando juros, mais dinheiro o banco recebe. E é exatamente aí que entra uma das engrenagens mais perigosas já criadas: o crédito fácil. No começo parece inofensivo. Um limite pré-aprovado aparece no aplicativo. Um empréstimo pessoal surge com poucos cliques. Um financiamento é liberado rapidamente. Tudo parece simples, rápido e conveniente. Mas o que quase ninguém percebe é que facilidade financeira imediata frequentemente significa comprometimento financeiro de longo prazo. O banco sabe exatamente quanto você ganha, quanto você movimenta, quais contas paga, quais hábitos possui e até quais períodos do mês você fica mais vulnerável financeiramente. Com tecnologia e inteligência de dados, instituições financeiras conseguem prever comportamentos de consumo com um nível assustador de precisão. Isso não é teoria da conspiração. Isso faz parte do modelo moderno de análise de crédito baseado em dados comportamentais. E conforme a tecnologia evoluiu, o sistema bancário ficou ainda mais sofisticado. Antigamente, uma pessoa precisava entrar fisicamente em uma agência para contratar determinados produtos financeiros. Hoje basta tocar na tela do celular. Em segundos, alguém consegue contratar empréstimos, aumentar limites e assumir dívidas enormes, sem sequer conversar com outra pessoa. Essa velocidade reduz drasticamente o tempo racional de reflexão. E quanto menos tempo existe entre impulso e contratação, maior tende a ser o risco de decisões financeiras emocionais. Bancos sabem disso. Plataformas digitais são projetadas para reduzir atritos e aumentar conversões. O objetivo é fazer o usuário agir rápido, muito rápido. Enquanto isso, existe outra informação que poucas pessoas compreendem totalmente. O dinheiro parado em contas comuns muitas vezes perde valor silenciosamente por causa da inflação. Esse talvez seja um dos mecanismos mais invisíveis da economia moderna. A inflação corrói poder de compra constantemente. Se o dinheiro não estiver rendendo acima dela, na prática ele está encolhendo ao longo do tempo. E durante décadas, milhões de pessoas foram ensinadas apenas a guardar dinheiro no banco, sem entender que deixar capital parado em aplicações extremamente fracas pode significar perda financeira silenciosa ano após ano. Enquanto isso, instituições financeiras utilizam esse mesmo capital para gerar lucros muito maiores através de operações extremamente rentáveis. E existe algo ainda mais curioso. Muitos dos produtos financeiros mais divulgados para o público comum nem sempre são os melhores para o cliente. Frequentemente, são os mais lucrativos para a instituição. Taxas de administração elevadas, seguros pouco utilizados, títulos de capitalização e determinados fundos com baixo desempenho continuam sendo vendidos em larga escala, porque geram receita gigantesca. E a maioria das pessoas sequer entende exatamente no que está investindo. Isso acontece porque o sistema financeiro utiliza uma linguagem complexa que intimida grande parte da população. Termos técnicos, contratos longos e informações difíceis criam uma barreira psicológica enorme. Muita gente assina produtos financeiros sem compreender completamente o funcionamento deles. Talvez um dos maiores segredos do sistema bancário seja justamente esse. Educação financeira insuficiente gera consumidores muito mais lucrativos. Pessoas que não entendem juros compostos tendem a se endividar com mais facilidade.
Pessoas que não compreendem inflação deixam dinheiro parado perdendo valor. Pessoas que desconhecem investimentos permanecem dependentes apenas da renda do trabalho durante décadas. E enquanto isso acontece, bancos continuam operando exatamente como foram projetados para operar, maximizando lucro em cima da falta de informação financeira da maior parte da população. E quando alguém finalmente começa a entender como o dinheiro realmente funciona, percebe uma verdade que muda completamente sua visão sobre riqueza. Os bancos utilizam o dinheiro das pessoas para enriquecer continuamente. Os mais ricos entendem isso há muito tempo. Eles sabem usar crédito de forma estratégica, utilizam ativos que geram renda e aproveitam o sistema ao invés de serem consumidos por ele. Enquanto isso, grande parte da população passa a vida inteira pagando juros por bens que perdem valor rapidamente. Carros financiados, cartões parcelados, empréstimos de emergência e dívidas acumuladas silenciosamente criam uma espécie de prisão financeira invisível. Mas talvez o ponto mais assustador de tudo seja perceber que o sistema não depende apenas de matemática. Ele depende de comportamento humano. Ansiedade, impulso, necessidade de status, medo de ficar para trás e consumo emocional movimentam bilhões todos os dias. Bancos, empresas de crédito e instituições financeiras estudam comportamento humano há décadas. Eles entendem como emoções afetam decisões financeiras. E justamente por isso, o sistema continua funcionando de forma tão eficiente. Porque ele não vende apenas produtos financeiros. Ele vende sensação de segurança, pertencimento, poder e alívio imediato. Só que existe uma pergunta que começa a surgir inevitavelmente quando alguém entende tudo isso. Se os bancos lucram tanto com dívida, dependência financeira e falta de informação, o que acontece quando uma pessoa finalmente aprende como o sistema realmente funciona? Talvez seja exatamente aí que começa a parte mais desconfortável dessa história. Porque existem estratégias financeiras que raramente são ensinadas nas escolas, quase nunca aparecem nas propagandas bancárias e que podem mudar completamente a relação de alguém com dinheiro. Estratégias que explicam por que algumas pessoas conseguem sair do ciclo de dependência enquanto milhões continuam presos nele durante a vida inteira. E é justamente nesse ponto que a história começa a ficar ainda mais interessante. Existe um momento específico em que algumas pessoas começam a enxergar o sistema financeiro de forma completamente diferente. Normalmente isso acontece depois de anos trabalhando duro, recebendo salário, pagando contas e percebendo que apesar de todo o esforço, a liberdade financeira parece continuar distante. É como correr em uma esteira que nunca termina. E quando alguém finalmente para observar com calma, percebe uma verdade desconfortável. O problema muitas vezes não está apenas em ganhar pouco. Está em não entender as regras invisíveis do jogo financeiro. Porque enquanto a maioria foi ensinada apenas a trabalhar por dinheiro, poucas pessoas aprendem como fazer o dinheiro trabalhar por elas. E talvez seja exatamente essa diferença que separa quem passa a vida inteira dependendo de crédito de quem consegue construir patrimônio silenciosamente ao longo do tempo. Os bancos entendem uma coisa que quase ninguém percebe cedo o suficiente. Tempo vale bilhões, principalmente quando combinado com juros compostos. E aqui existe uma ironia poderosa. O mesmo mecanismo que destrói financeiramente milhões de pessoas através das dívidas é exatamente o mecanismo que constrói fortunas para quem aprende a utilizá-lo ao próprio favor. Quando alguém entra no rotativo do cartão, pagando juros absurdos, os compostos trabalham contra ela. Mas quando uma pessoa investe consistentemente durante anos, os juros compostos passam a trabalhar a favor dela. O problema é que o sistema inteiro
parece incentivar mais o consumo imediato do que a construção lenta de patrimônio. Porque consumo gera lucro instantâneo. Paciência financeira gera independência. E independência financeira não é algo tão lucrativo para instituições que dependem da movimentação constante de crédito. Talvez seja por isso que tanta gente nunca escuta falar profundamente sobre investimentos simples e eficientes. Durante muito tempo, a ideia de investir parecia algo distante, reservado apenas para milionários, empresários ou especialistas de mercado. Mas os números contam outra história. Diversos estudos históricos sobre o mercado financeiro mostram que consistência ao longo do tempo costuma ser mais poderosa do que grandes quantias investidas de uma única vez. Nos Estados Unidos, por exemplo, análises históricas do índice S&P 500 mostraram que investidores disciplinados, que permaneceram décadas investindo regularmente, conseguiram construir patrimônios gigantescos, mesmo começando com pouco dinheiro. No Brasil, apesar da volatilidade econômica, títulos públicos, fundos imobiliários e ações de empresas sólidas também produziram crescimento patrimonial relevante para investidores pacientes ao longo dos anos. Só que quase ninguém fala sobre o conceito de paciência, porque ela não gera lucro imediato para o sistema de consumo acelerado em que a sociedade vive. Enquanto isso, milhões de pessoas entram diariamente em financiamentos gigantescos sem calcular o valor final que realmente irão pagar. E talvez o financiamento imobiliário seja um dos exemplos mais impressionantes disso. Quando alguém financia um imóvel por 20, 30 ou até 40 anos, o valor total pago frequentemente chega a ser 2 ou 3 vezes maior que o preço original do imóvel, dependendo da taxa de juros aplicada. Muita gente acredita estar comprando patrimônio, mas em alguns casos está assumindo décadas de compromisso financeiro que drenam boa parte da renda da vida inteira. Isso não significa que financiar seja sempre errado. O problema é fazer isso sem entender exatamente como o sistema funciona. Porque bancos não analisam apenas se você consegue pagar hoje. Eles analisam quanto lucro aquele contrato pode gerar durante décadas. E conforme alguém começa a estudar educação financeira, percebe outra coisa extremamente curiosa. Pessoas ricas frequentemente evitam dívidas ruins, enquanto utilizam dívidas estratégicas a seu favor. Existe uma diferença gigantesca entre financiar consumo e utilizar crédito para gerar ativos. A maioria das pessoas utiliza empréstimos para comprar itens que perdem valor rapidamente. Já investidores experientes frequentemente usam crédito para adquirir ativos que podem gerar renda ou valorização. Essa diferença muda tudo, e talvez seja justamente aí que o jogo financeiro começa a virar completamente. Só que existe um obstáculo silencioso ainda mais poderoso do que juros ou dívidas: o comportamento humano. Porque mesmo quando alguém aprende conceitos financeiros importantes, ainda precisa lutar contra impulsos emocionais extremamente fortes. O sistema moderno foi construído para estimular consumo o tempo inteiro. Promoções aparecem constantemente. Redes sociais criam comparações permanentes. Influenciadores exibem estilos de vida inalcançáveis para a maioria das pessoas. E tudo isso alimenta uma pressão invisível para gastar mais. O problema é que muitos tentam parecer ricos antes de realmente construir riqueza. E essa talvez seja uma das maiores armadilhas financeiras da sociedade moderna. Enquanto isso, pessoas financeiramente inteligentes frequentemente fazem exatamente o contrário do que parece popular. Elas entendem que riqueza verdadeira raramente é barulhenta. Muitas vezes, ela é silenciosa. Está nos investimentos constantes, no controle emocional, na paciência e, principalmente, na capacidade de pensar no longo prazo em um mundo viciado em gratificação imediata.
O mais curioso é perceber que bancos e grandes instituições conhecem profundamente esse comportamento humano. Eles sabem que boa parte das decisões financeiras acontece mais por emoção do que por lógica. E justamente por isso, o marketing financeiro moderno é tão poderoso. Ele não vende apenas dinheiro. Ele vende sensação de pertencimento, status, segurança e até esperança. Mas talvez o segredo mais importante de todos seja perceber que o sistema financeiro não é exatamente um vilão. O problema verdadeiro é entrar nele sem entender suas regras. Porque quando alguém compreende como juros funcionam, aprende a investir, controla impulsos emocionais e começa a construir patrimônio gradualmente, a relação com o dinheiro muda completamente. A pessoa deixa de ser apenas consumidora do sistema e começa a utilizá-lo estrategicamente ao próprio favor. E isso assusta muita gente, justamente porque não exige nascer rico. Exige conhecimento, disciplina e tempo. Só que existe um detalhe extremamente importante que quase ninguém gosta de ouvir. Liberdade financeira dificilmente acontece rápido. Essa talvez seja a parte menos atraente da verdade. Não existe fórmula mágica, dinheiro fácil ou enriquecimento instantâneo sustentável para a maioria das pessoas. O que normalmente constrói patrimônio é consistência silenciosa durante anos. Pequenas decisões repetidas diariamente acabam produzindo diferenças gigantescas no longo prazo. Enquanto muita gente busca atalhos, algumas pessoas simplesmente aprendem a dominar o básico melhor do que a maioria. E com o passar do tempo, os resultados começam a parecer quase inacreditáveis para quem nunca entendeu o funcionamento desse processo. Talvez seja exatamente isso que muitos bancos não querem que as pessoas percebam cedo demais. Quanto maior sua educação financeira, menor tende a ser sua dependência do sistema. Pessoas financeiramente conscientes comparam taxas, evitam dívidas ruins, investem regularmente, entendem inflação e fazem o dinheiro crescer ao longo do tempo. E quando isso acontece em larga escala, o jogo muda completamente. Porque no fim das contas, o maior segredo não está escondido em cofres subterrâneos ou contratos impossíveis de entender. Ele está em algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais poderoso. O sistema financeiro sempre favorecerá quem entende suas regras melhor do que a maioria. E a diferença entre passar décadas preso em dívidas ou construir liberdade financeira lentamente pode começar justamente no momento em que alguém decide parar de apenas usar dinheiro e finalmente começa a entender como ele realmente funciona.